Qual é a coisa mais divertida que poderíamos fazer juntos hoje? Já sei. Vamos procurar algumas coisas que foram pregadas no Antigo Testamento e ver se tornaram realidade. Número 20. É o cerco fracassado de Jerusalém durante as revoltas judaicas contra a Babilônia. O cerco de Jerusalém entre os anos 589 e 587, 587 AC, seria a última resistência. Isso aconteceu quando o rei do Império Neobabilônico, Nabucodonosor II, havia sitiado a cidade de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá naquela época. A cidade ficou sitiada por 30 meses, e então Jerusalém caiu, e os babilônios aparentemente destruíram essa cidade e também o Templo de Salomão. O reino de Judá se dissolveu e muitos de seus habitantes foram exilados para a Babilônia. E, como acontece com muitos dos eventos históricos dessa época em particular, as datas exatas costumam ser confusas. Isso se deve ao fato de que aconteceu há muito tempo e a maioria das fontes de informação sobre os acontecimentos são documentos religiosos que têm suas próprias agendas e histórias para contar. E fechar coisas com uma precisão de 100% é, na verdade, muito complicado. No caso do cerco de Jerusalém, existem achados arqueológicos que apoiam o relato de que Jerusalém foi destruída no ano 1000. Ano 587 ou 586 AC. E os historiadores examinaram as provas escritas da Bíblia e as fontes neobabilônicas e descobriram que os relatos correspondem ao ano 587 a.C. como a data final do cerco. Segundo os profetas, isso foi previsto na Bíblia. Mas sendo realistas, era uma época de grandes impérios. Por isso, o esmagamento violento dos povos em suas cidades era algo comum, e a cidade de Jerusalém era, como muitos outros grandes centros da época, um alvo prioritário para qualquer força invasora. Não foi a única cidade destruída, e era o centro principal do reino de Judá, que esteve sob ataque o tempo todo durante essa época. Agora é a hora de falar sobre um assunto da moda. A Caaba é um edifício de pedra que fica no centro da mesquita de Meca e é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Essa é uma imagem estranha que foi manipulada para parecer que aquele lugar sagrado está congelado como em um filme da Disney, exceto que está na Arábia Saudita, que é um dos lugares mais quentes do planeta. Não sei. O que você acha? Como sempre, você pode comentar aqui embaixo usando a hashtag FancyTopic e me dizer o que você acha sobre o que acabou de ver na tela. Número 19. A queda de Jerusalém. Segundo textos que pretendem registrar as palavras de Jesus Cristo, escritos décadas depois de sua morte, Jesus previu sua própria vida e morte até o menor detalhe. Embora não existam textos que contenham as palavras de Cristo que tenham sido escritos durante sua vida, nem tampouco foram transcritas as palavras exatamente como ele as pronunciou. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como o livro dos Atos dos Apóstolos, afirmam conter as palavras de Cristo entre suas páginas. Existem documentos históricos que datam de cerca do ano 70 depois de Cristo, que respaldam a história de que Jerusalém foi destruída durante esse ano, sendo o ataque à cidade desta vez liderado pelos romanos. Dizem que a profecia foi feita por Jesus nas palavras registradas em Mateus e Lucas. Isso é interessante porque, segundo a opinião geral dos estudiosos, esses textos não foram escritos até aproximadamente o ano 85 BC. Ou mais tarde, provavelmente entre 85 e 95 DC. Portanto, parece que chamá-lo de profecia quando já tinha acontecido, bem, isso pode ser um pouco exagerado. Não há nada para ver aqui, apenas um pouco de ginástica psicológica feita pelos apologistas. Número 18. Destruição de Tiro agora.
Se toda a sua informação sobre as profecias bíblicas e a verdade ou nada do seu cumprimento vem da Bíblia, as pessoas nos sites da Bíblia provavelmente vão encontrar uma grande quantidade de material que provaria a veracidade do grande livro e todas as escrituras dentro dele. Dito isso, vamos dar uma olhada em outra das profecias que são usadas para demonstrar a veracidade da Bíblia. A destruição de Tiro é uma profecia bíblica que se encontra em vários livros do Antigo Testamento, mas é mencionada principalmente nos livros de Ezequiel e do Messias. Essa profecia prevê a destruição da antiga cidade de Tiro. Essa era uma cidade-estado fenícia, que fica no que hoje conhecemos como 50 Líbano. Até aqui tudo normal. Em Ezequiel 26, capítulos 1 a 14, a profecia descreve como a cidade seria sitiada por muitas nações, dizendo que suas muralhas seriam derrubadas e suas torres demolidas, e de maneira bem dramática, todas as suas pedras, madeira e terra seriam jogadas ao mar. Também prevê que a cidade se tornaria um lugar para atender redes de pesca e que nunca seria reconstruída. Historicamente, foi sitiada e destruída pelo rei babilônico Nabucodonosor II, por volta de 585 AC, antes de Cristo, que cumpriu grande parte da profecia. Mas também foram praticamente todas as outras cidades importantes daquela região. Em algum momento durante vários reinados empíricos, as guerras eram um fenômeno extremamente comum, e a destruição de cidades fazia parte desses tempos de guerra. E depois tem o fato, um pouco problemático, de que a cidade foi reconstruída mais tarde, em uma ilha adjacente, e continuou existindo como um importante centro comercial na região. Isso levou alguns a interpretar a profecia como se tivesse um duplo cumprimento, com a destruição final da cidade cumprida de uma forma mais metafórica. Porque se não fizer exatamente como diz, então, pode-se usar a metáfora. Mas isso torna difícil argumentar quando se quer levar outras partes da Bíblia de maneira totalmente literal. Como a história da criação, a queda de Nínive. A seguir, temos uma profecia bíblica sobre a queda da antiga cidade de Nínive. Essa profecia, em particular, prevê que Nínive, que era poderosa e importante na época, seria destruída por causa de sua maldade. No entanto, essa era uma previsão bastante comum. A maldade consistia basicamente em não interpretar corretamente as escrituras que eram populares na época. Muitos lugares foram acusados desse delito e, por isso, condenados a serem destruídos. Mas, quantas das grandes cidades da época sobreviveram para sempre? Essa é a verdadeira pergunta. E todas foram destruídas por sua maldade. Isso pode ser discutido definitivamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Por isso é fácil verificar esse tipo de profecias. Essa profecia vem do profeta Não. Quando fala sobre como a cidade será atacada pelos inimigos e ficará em ruínas, descreve a destruição com grande detalhe, dizendo que a cidade será inundada e seus habitantes fugirão aterrorizados. Historicamente, essa profecia se cumpriu. Nínive era a capital do Império Assírio, mas acabou sendo conquistada por uma coalizão de inimigos. A cidade foi destruída e nunca recuperou sua antiga glória. Mas em que isso se diferenciava de muitos outros lugares que sofreram um destino semelhante nunca foram mencionados em uma profecia. O nascimento de Jesus de uma virgem. A seguir, temos uma profecia que está no coração da crença cristã. Mas, de forma um tanto controversa, existe uma pequena discussão entre os acadêmicos sobre se isso é um problema de tradução. E quando alguém vai tão longe por um caminho específico, fica bem difícil admitir que pode ter tomado um caminho errado há muito tempo. Há alguns 1000 anos, e a mensagem central de uma de suas histórias poderia, na verdade, ser um erro de digitação.
A ideia de que Maria era virgem é extremamente importante na mitologia do cristianismo. Se interpretou que o texto diz virgem, mas há muitas provas que mostram que a tradução mais precisa do texto original seria a palavra donzela. Historicamente, é uma palavra complicada. Mas quando foi escrito originalmente, sendo o texto original grego, a palavra donzela simplesmente significava mulher jovem. Na verdade, não se referia à sua condição de virgem, ou não virgem. De qualquer forma, isso é uma nota de rodapé, na verdade, mas é um exemplo fascinante de como as traduções e as interpretações históricas tiveram um grande impacto na forma como as pessoas entenderam a Bíblia e determinaram seus significados ao longo da história. Profecia de Messias 19. Agora, temos uma profecia em Messias 19 no Antigo Testamento, que é essencialmente o oráculo que fala contra as nações da terra. Neste Messias, o profeta alerta que o povo não deve depositar sua fé em nações estrangeiras, nem em nenhum outro Deus. Diz que devem confiar unicamente em Deus para sua salvação, e que quando o Senhor chegar ao Egito, seus deuses e outros cultos serão expostos como ídolos. Diz que Deus julgará a nação do Egito e que ela cairá. A ascensão de Maomé. Segundo a tradição muçulmana, embora Maomé não seja nomeado explicitamente na Bíblia, alguns versículos foram interpretados como uma previsão da ascensão de um profeta. Em Deuteronômio 18h18, diz que um profeta será levantado entre o povo. E alguns muçulmanos entendem que isso se refere a um descendente de Ismael, que se acreditava ser o ancestral do povo árabe. Em Deuteronômio 33, há uma parte de uma escritura que fala da aparição de Deus desde o Sinai, Seir e o Monte Parã. E os muçulmanos interpretam isso como um símbolo da chegada de Moisés, Jesus e Maomé, respectivamente. Shipis, Tid, Yahweh. Agora bem, é uma boa ideia lembrar que o livro do Apocalipse é uma espécie de visão de pesadelo aterradora, que não se parece com o resto da Bíblia e, na verdade, não tem o mesmo tipo de credenciais históricas que alguns dos outros livros. Na verdade, embora seja atribuído a João, não é o João de outras áreas bíblicas, e ninguém sabe realmente quem era esse João em particular. O Apocalipse é uma loucura. Apesar disso, há alguns cristãos que aparentemente acreditam que o livro do Apocalipse na Bíblia prevê coisas que acontecerão no futuro. E acreditam que certas partes deste livro descrevem nosso mundo moderno como ele é hoje. Uma das coisas que decidiram é que uma marca mencionada no capítulo 13 é algo como um código de barras ou um pequeno chip que poderia ser implantado nas mãos e na testa das pessoas. Essa marca poderia ser usada para controlar o que as pessoas podem comprar e vender. E isso, dizem, pode ser reconhecido em coisas modernas como RID, que significa identificação por radiofrequência. É uma tecnologia que utiliza ondas de rádio para identificar e rastrear objetos. E essas se tornam pequenas etiquetas que contêm microchips que armazenam informações. Esses podem estar aderidos, ou até mesmo embutido, em diferentes objetos. E no Apocalipse, essa chamada marca é usada para controlar as pessoas. Outra parte do Apocalipse fala de pessoas de todo o mundo que podem ver certos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Alguns cristãos acreditam que isso poderia ser uma alusão à tecnologia de comunicação moderna, como as transmissões de notícias ao vivo que chegam a pessoas de todos os lugares. E como se isso não fosse suficientemente maluco, também existe a crença entre alguns de que um poderoso governante conhecido como a Besta surgirá de um grupo de países europeus, possivelmente até maior que a antiga Roma. E muitas vezes veem isso como uma referência à União Europeia, a serpente, no muro ocidental. Por mais tentadora que seja outra suposta profecia bíblica, para alguns não há nada surpreendentemente incomum nela.
na ideia de que apareçam serpentes em qualquer parte da Terra Santa. Toda essa zona desértica está basicamente cheia de serpentes, tanto mortais quanto não tão mortais. Portanto, uma profecia sobre uma serpente também é um pouco uma desculpa. Mas aqui estamos, de novo em 2018, quando alguém gravou um vídeo no Muro das Lamentações em Israel e aqueles velhos tabloides não puderam deixar de declarar que se tratava de uma profecia sobre a segunda vinda que estava se tornando realidade. Exceto que não se trata de um tipo específico de profecia. É só que na Bíblia as serpentes são geralmente difamadas e vistas como representantes de todo o mal do mundo, e aparentemente, para algumas imaginações mais exuberantes, o fim do mundo. Mas isso foi há quase 6 anos, e embora possa ter parecido que um monte de besteira bíblica tem caído sobre nós, se é que você sente assim, na verdade, nunca houve um momento na história em que não houvesse sinais de um apocalipse iminente. Quero dizer, pense na peste negra na época medieval, ou talvez até em todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, ou, bem, em qualquer conflito, doença ou governo criminoso. Sim, o mundo sempre esteve acabando. E uma serpente que se move em uma parede em um país cheio de serpentes. Isso provavelmente acontece o tempo todo. Você não acha? O Messias nascerá em Belém. Como todas as crianças da escola tiveram que colocar o nariz de Belém, o menino Jesus nasceu em uma manjedoura em Belém. Então isso ficou esclarecido. Essa é outra profecia do Antigo Testamento que Jesus cumpriu. No Novo Testamento está escrito no livro de Miqueias, e depois o cumprimento está no Evangelho de Mateus. Miqueias foi um profeta do século VIII AC, que se acredita ter vivido na mesma época que outros profetas como Oséia, Amós e o Messias. Sua principal profecia é que Deus julgará Samaria e Jerusalém por todos os pecados que as pessoas desses lugares cometeram, como todas as outras cidades. E então, quando todo julgamento tiver sido realizado, Deus dará a restauração. O futuro que Miqueias descreve é aquele em que a cidade de Belém é o local de nascimento de um governante, que será ainda maior que Davi. Então aí estão os fatos. Tenho certeza de que o Messias será um profeta como Moisés. Vamos voltar ao Deuteronômio, onde podemos ver que estamos vendo ainda mais coisas sobre os profetas. Dessa vez, aparentemente, está se interpretando como a ideia de que o Messias, quando vier, será entre os israelitas. A profecia diz que o povo de Israel deve ouvir esse profeta, e disse que o livro de Deuteronômio contém as palavras de Moisés e o que ele disse ao povo de Israel enquanto estavam no deserto. Mas o suposto cumprimento dessa profecia em particular é encontrado novamente nos evangelhos, desta vez em João, onde se conta que as pessoas tinham visto Jesus e o proclamaram como o profeta que lhes havia sido prometido em Belém. E a linhagem do rei Davi é respaldada novamente nos fatos, que se referem às palavras de Moisés, que disse que o Messias seria um profeta como ele e que todos deveriam ouvi-lo. É um tema fascinante, mas todos deveríamos lembrar que os escritores do Novo Testamento estavam muito familiarizados com o Antigo Testamento e não tiraram esse material do nada. Então, o fato de que corresponda tão de perto, talvez se deva a que assim se espera. O Messias será rejeitado pelo seu próprio povo. Em Isaías 53 há um trecho que diz: "Quem acreditou em nossa mensagem? A quem o Senhor revelará seu poder salvador. Foi desprezado e rejeitado, um homem de dores, experimentado em amargura. Nós lhe viramos as costas e olhamos para o outro lado quando ele passou. Nós o desprezamos e não nos importamos." Essa é conhecida como a profecia do servo sofredor e é muito interessante. Aliás, parece que ele está basicamente dizendo que o povo rejeitará seu Messias.
Isso se demonstra como cumprido em João quando diz: mas embora o mundo tenha sido feito por meio dele, o mundo não o reconheceu quando veio, nem mesmo em sua própria terra, e entre seu próprio povo foi aceito. E então está escrito novamente em João 8 e um pouco mais adiante em Mateus também: o Messias será traído. A seguir, temos um salmo de Davi que é usado como uma espécie de profecia para aqueles que gostam de encontrar esse tipo de coisa na Bíblia. Até meu amigo íntimo em quem eu confiava, aquele que compartilhava meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Na verdade, aqui se supõe que Davi fala sobre seu próprio isolamento e sua própria fé em Deus, sobre sua confiança em Deus. E como compartilhar a comida une as pessoas. Dizem que são profecias da traição de Jesus por parte de seu amigo. Ele ficará em silêncio. Vamos voltar a Isaías e a cana quebrada. Essa é a profecia do servo sofredor. Esse trecho da profecia diz que ele foi oprimido e tratado com dureza, mas nunca disse uma palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha em silêncio diante dos tosqueadores. Não abriu a boca durante a prisão e o julgamento. Levarão-no à morte. Claro, temos o cumprimento dessa profecia. Nos evangelhos, Mateus e Marcos dizem basicamente a mesma coisa que esses textos costumam dizer. Na verdade, como eles parecem ter sido tão influenciados um pelo outro, ou uns pelos outros, é impossível saber quem copiou o trabalho de quem neste cenário antigo, diz Mateus 27. Mas quando os principais sacerdotes e outros líderes apresentaram suas acusações contra ele, Jesus permaneceu em silêncio. Você não ouve as muitas acusações que fazem contra você. Pilatos perguntou. Mas Jesus não disse nada, para a grande surpresa dos governadores. Assim está escrito que Jesus não disse nada quando foi levado diante dos sacerdotes que o acusavam de diversos delitos. Dizem que isso se deve ao fato de que ele estava deixando a parte do julgamento nas mãos de Deus. E essa é uma mensagem que Jesus realmente queria transmitir, mas que parece ter sido esquecida em grande parte por uma série de hábitos cristãos modernos. Ele morrerá crucificado. Nos tempos bíblicos, a crucificação era uma forma bastante comum de punição, em que se pregava ou amarrava uma pessoa em uma cruz de madeira e depois a deixava lá para morrer. Era uma forma muito dolorosa e humilhante de executar alguém, e esse era exatamente o seu propósito. Os antigos romanos costumavam usar a crucificação como punição por crimes graves ou para pessoas das quais queriam fazer um exemplo. A pessoa crucificada sofria por horas ou até dias antes de morrer, já que não conseguia respirar adequadamente e ia perdendo lentamente suas forças. Mas a crucificação tinha sido utilizada por muitas culturas diferentes ao longo dos séculos, e não era apenas a forma como Jesus foi condenado a morrer, embora sempre tenha estado associada a ele desde então. Então, o fato de que uma crucificação pareça ser o que está descrito no Salmo 22, um salmo de Davi, bem, isso não é tão incomum. Durante esse período, a execução nas Escrituras foi interpretada pelos zelosos como uma profecia da morte de Jesus na cruz. E depois, no livro de Zacarias, diz: então, derramarei um espírito de graça e de oração sobre a família de Davi e sobre todo o povo de Jerusalém. Olharão para mim, aquele que foi traspassado, e chorarão por ele como se chora por um filho único. Isso foi amplamente interpretado como a profecia da crucificação de Jesus Cristo, assim como está descrito em Mateus, Marcos e João. Os ossos do Messias não serão quebrados. Aqui estamos de novo, onde desta vez a suposta parte da Bíblia, na qual se diz que há uma profecia, são números. Agora, os números são uma lista completamente absurda de regras e normas que se supõe que os crentes devem seguir.
E isso incluía todo tipo de sacrifícios, rituais e listas, que pareciam absurdos. Esta parte em particular fala sobre a preparação adequada para a Páscoa. Então, o fato de que isso seja interpretado como uma profecia, bem, é um pouco estranho. Mas tudo bem. Lá vamos nós. A Escritura diz que não devem deixar nada do cordeiro até a manhã seguinte e que não devem quebrar nenhum osso. Devem seguir todas as normas gerais relacionadas à Páscoa. De certa forma, isso foi visto como uma profecia do fato de que, quando Jesus estava na cruz, já estava ficando tarde e o sábado se aproximava. Portanto, precisavam acelerar o processo e tirar os corpos dos crucificados muito mais rápido. Nas outras vítimas, quebraram as pernas para poder tirá-las facilmente. Mas depois viram que Jesus já estava morto, então lhe furaram um pouco o lado com uma lança, e aparentemente não lhe quebraram os ossos. Isso é o que está registrado em João. E muito depois, Paulo escreveria sobre Jesus como o Cordeiro Pascal, que havia sido sacrificado por todos. Será enterrado na sepultura de um homem rico. Que alegria tão profunda! Aqui estamos de novo no servo sofredor do Messias, onde desta vez diz que não havia feito nada de errado e que nunca havia enganado ninguém, mas foi enterrado como um criminoso. Foi colocado na sepultura de um homem rico. Esta é a profecia de que Jesus seria enterrado na sepultura de um homem rico. E aqui está que o cumprimento pode ser encontrado em Mateus, onde diz que, quando se aproximava a tarde, José, um homem rico de Arimateia, que era um dos seguidores de Jesus, foi a Pilato e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos deu ordem para que o entregassem. José pegou o corpo, o envolveu em um lençol longo e o colocou em sua própria sepultura nova, que havia sido escavada na rocha. Depois, ao sair, rolou uma grande pedra para tampar a entrada. Dessa forma, tudo ficou descrito de maneira muito emocionante, exatamente como havia acontecido no Antigo Testamento. Bom, isso é tudo de divertido e emocionante sobre as profecias bíblicas de hoje. Qual dessas foi a sua favorita?